Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez nesse encontro abençoado no programa Comunhão no Lar, para que a gente possa abrir as portas dos nossos corações, abrir as portas do nosso ambiente doméstico e convidar Jesus para vir ter conosco, para vir fazer morada conosco e nos ajudar a viver melhor em família, nos ajudar a experimentar melhor as experiências que temos a vivenciar em família para sermos criaturas melhores, seres melhores nas relações uns com os outros. E assim, nós vamos buscando em Jesus, esse mestre querido, as inspirações, as orientações, para podermos fazer esse exercício de ir abrindo as portas, né? Da nossa casa física e da nossa casa espiritual, para que ele venha ter conosco. E nós temos usado as reflexões que Neio Lúcio nos traz no livro Jesus no Lar. E hoje nós vamos falar sobre a resposta celeste. Daqueles encontros que Jesus tem na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, no final do dia, com a família de Pedro e com os discípulos, falando das Sagradas Escrituras, falando das coisas do Espírito, convocando cada um daqueles discípulos e a nós, hoje, homens e mulheres do século XXI, a vivência da sua boa nova. E a mensagem sobre a resposta celeste que Jesus partilha naquele ambiente familiar está registrada assim. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste. De uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que se avançava. E acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante.
Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviada. Bateu a porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir adiante. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que se seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara. E quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Pois é, né, gente? Esses somos nós, como Bartolomeu, perguntando para Jesus, afinal de contas, pode explicar como é que são essas respostas do céu? A gente pede tanto, não é? A gente reza, a gente faz as nossas orações, a gente suplica a Deus. E ele manda para a gente cada coisa. Mas não. É essa história que Jesus conta para Bartolomeu. Esses socorros, essas respostas que Deus nos manda, que são proteção, que são socorro, que são cuidado, não do jeito que a gente quer. Porque a visão de Deus é uma visão do espírito imortal que nós somos. É a visão da nossa potencialidade, da nossa possibilidade. Não é essa visão limitada dessa vida que nós vivemos. Então, quando Deus age, ele age olhando lá na frente. O ser que ele está contribuindo para formar. Esse ser de luz que nós vamos nos tornar. Então, as suas respostas, por vezes, nos inquietam.
nos incomodam, porque elas não são do jeito que a gente quer. Elas são exatamente da forma como nós precisamos que elas sejam. E aqui esse homem, nessa caminhada, percebe que estava indo para o lado contrário, percebe que foi protegido de todas as formas, de todos os perigos, mas naquele momento, na escuridão da noite, no domínio da sombra, não é? No domínio da perturbação dentro de nós, a gente não é capaz de identificar o poder divino agindo na nossa vida. Porque nós estamos perturbados, desequilibrados, assustados, amedrontados. E nos permitimos sermos tomados por esses sentimentos. Porque o medo, ele existe, ele é uma emoção que faz parte da nossa existência, para nos proteger, mas não para nos paralisar, não para nos impedir de seguir adiante da nossa jornada. E aqui, ao concluir a mensagem, Jesus lembra para mim, para você, que o Pai ouve sempre as nossas súplicas. Sempre ele as ouve. Cada uma delas. Mas Jesus ressalta: é necessário que nós tenhamos discernimento para compreender as respostas dele. Além de compreender, sabermos aproveitá-las em favor de nós mesmos. Porque Deus age na nossa vida em favor de nós, não contra a gente. Quantas vezes as nossas súplicas são em nosso desfavor? Deus não nos atende. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é Pai, Ele cuida, Ele ama. Ele não vai fazer nada que vá nos prejudicar. Nunca, nunca. Aquilo que nos traz dificuldade, que nos traz desafios, tem a ver com a nossa imaturidade espiritual. Tem a ver com as nossas escolhas equivocadas. Porque Deus ama tanto que Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Mas quando nós pedimos, quando nós recorremos a Ele, Ele nos atende. Ele ouve sempre. E o nosso esforço, nosso trabalho, nosso movimento, na nossa jornada aqui, é sabermos identificar esse socorro e aproveitá-lo e aprender com ele. Que nós possamos ter a certeza dentro de nós de que o Pai nos ouve sempre e nos socorre e protege sempre na nossa jornada evolutiva, na nossa jornada aqui na Terra ou em qualquer parte. Ele cuida de nós de uma forma que nós não temos condições ainda de compreender. De forma amorosa, perfeita, justa e, acima de tudo, com profunda misericórdia. Que nós não nos esqueçamos desse imenso amor de Deus por cada um de nós. Um beijo grande no seu coração. Fique em paz e até uma outra oportunidade.